Olá, estamos em Bilbao, uma cidade localizada na comunidade autônoma do País Basco, aqui na Espanha. Ela é, sem dúvida, a cidade de maior prestígio da região. E esse prestígio tem origem a partir da criação, do Museu Guggenheim aqui, em 1997. Antes disso, era uma cidade um pouco sem graça. Bom, neste vídeo, nós vamos falar para vocês um pouco da história desta cidade, de como ela foi se desenvolvendo e de suas lutas, sobretudo aquelas relacionadas à Guerra Civil Espanhola e ao movimento separatista, com o grupo ETA. Vem com a gente conhecer um pouquinho dessa história. No nosso primeiro episódio sobre Bilbao, exploramos a cidade sob o viés de sua construção e recuperação mais recente. Mas não se faz recuperação sem luta, certo? Nessa nova caminhada, continuamos nossa incursão pelas ruas e construções da cidade, agora considerando os conflitos e lutas às quais a gente dessa incrível cidade enfrentou. Vamos subir agora a escadaria Malona, que dá acesso à Basílica de Begonha. E a Laura está muito empolgada para subir. Bora, Laura! A calçada de Malona é de 1745 e dá acesso também ao cemitério de Malona. A escada tá aqui e aqui o caminho viejo. Bom, a gente falou que o caminho que estávamos seguindo dava a entrada para um cemitério, E aí chegamos aqui, cadê o cemitério? Na verdade, a gente encontrou um parque que tem um muro e atrás desse muro não tem um cemitério, tem um campo de futebol. E cadê o cemitério, Bom, o cemitério não existe mais, Ele foi um cemitério do final do século XIX. E que foi ficando pequeno por conta de coisas que foram acontecendo na cidade, Uma delas foi em 1874, quando muitos soldados que morreram durante a Terceira Guerra Carlista, foram enterrados aqui. Passou um tempo, também teve uma epidemia de cólera, muitas pessoas morreram e foram enterradas aqui. Então o cemitério já não dava mais conta. E ele funcionou até 1902, quando foi criado um outro cemitério a uns 2 ou 3 quilômetros daqui e as pessoas começaram a ser enterradas lá. Bom, ele foi transformado nesse parque que a gente está aqui hoje. Se ninguém falasse, que aqui foi um cemitério, ninguém ia saber, porque não tem nenhum vestígio assim, se a gente não procurar, de que aqui foi um cemitério. Tem uma homenagem aos soldados mortos, aqui, e no mais é só um parque. O portal. E o portal, que dá entrada ao que era o cemitério. Então, pessoal, a gente subiu, tava lá em cima, no altão, aquela escadaria toda, e aí tem uma estação de metrô, vamos descer no elevador do metrô. Pois bem. Para você sair da estação de metrô, você precisa ter um ticket em que a sua viagem termina ali, Pois então, a gente não tinha esse ticket, então a gente voltou aqui pra cima. É isso. Vamos descer de escada.
Bilbao, como outras cidades europeias, tem uma excelente rede de transporte público, mas é a pé que se pode conhecê-la melhor. Caminhadas eventualmente longas, mas prazerosas. Pelo caminho, uma cidade moderna e atraente, vibrante e iluminada, mas nem sempre foi assim. Até se transformar nessa cidade interessante que a gente tem mostrado para vocês aqui agora, Bilbao passou por alguns momentos de grande turbulência política. A começar nos anos 1930, quando eclode a Guerra Civil Espanhola. Em 1936, por aqui foram jogadas 8 bombas sobre a cidade. Se você quiser ter uma outra perspectiva da cidade, ver tudo de cima, o centro histórico, prédios interessantes, a ria, pelo funicular, você vai ter acesso, leva 3 minutos até aqui, ou se você tiver coragem, empolgação e pulmão para isso, pode subir a pé, aí depois nos conte como é que foi essa aventura. Mas vamos de funicular, viemos de funicular, um funicular que foi criado em 1915, uma viagem tranquila, e aqui em cima tem uma praça, e da onde a gente consegue ver bem a cidade. E na subida do funicular a gente pega um panfleto como este, e com indicação de prédios, para a gente poder avistar. À medida que você for avistando, você vai colando aqui nesse panfleto e fica uma lembrança, Quem viaja com criança pequena também é uma coisa bem interessante. Bom, além da vista interessante da cidade, é também um local de memória, Há aqui um memorial, para as pessoas que morreram durante a Guerra Civil Espanhola, aqueles que estavam do lado da República, Então tem essa, que é uma impressão digital, grande em homenagem a estas pessoas. Em setembro, aviões franquistas jogaram sobre a cidade panfletos ameaçando bombardear caso a cidade não se rendesse. Essas ameaças foram cumpridas no dia 25, quando 7 aeronaves lançaram cerca de 100 bombas sobre a cidade e cidades próximas durante 1h30. Regressaram no dia seguinte lançando bombas incendiárias de origem alemã. Esses bombardeios ficaram eternizados na pintura de Pablo Picasso, Guernica, que retratou de forma alegórica o bombardeio na cidade de mesmo nome, situado a um pouco mais de 30 quilômetros daqui. Conte, Úrsula, o que você está fazendo? Como para baixo todo santo ajuda, resolvemos descer a pé. De lá de cima até o nosso hotel, 4 quilômetros. O dia está lindo, então vamos. Uhul! Laura tá amando! Nossa, que divertido!
estamos pegando o metrô em direção à Ponte de Biscaia. Vamos atravessar a ponte e de lá vamos a uma outra cidade chamada Porto Galete. Estamos aqui, né, vamos pegar o metrô na estação São Mamés, vamos descer na estação Areeta, né, que é sentido Plentse, a linha 1. Aqui a gente vai pegar a ponte, tem até o desenho da ponte, Puente Colgante, né, a ponte de Biscaia, e a gente atravessa para Porto Galete. Depois a gente volta. O metrô de Bilbao é muito recente, né? Ele começou a ser pensado nos anos 1920, mas só com o final da ditadura franquista, né, na década de 1970, que de fato o plano vai ser posto em marcha. E ele vai ser construído e começar a operar a partir da década de 1990. A rede de metrô daqui não é tão grande quanto de muitas cidades europeias, né? Mas também não é mínima. Ela tem 3 linhas e 49 estações. Saindo da estação Areeta, você já vai encontrar indicações para a Ponte de Biscaia. Nós não estamos mais na cidade de Bilbao, né? Nós estamos na região da Grande Bilbao. Saímos de Bilbao, viemos para essa cidade e vamos para uma terceira para ver uma ponte. Aí você pergunta, gente, mas uma ponte? Pois é, essa ponte é patrimônio mundial da humanidade, né? E a gente já vai mostrar como que ela é, qual é a sua importância e por que se tornou um ponto turístico. Estamos na cidade de Guecho e do outro lado a cidade de Porto Galete. E o que une as duas cidades, aqui nesse ponto, é essa ponte, a Ponte de Biscaia, né? Mas por que essa ponte tão grande, unindo, né, duas cidades num rio relativamente pequeno? Bom, essa ponte, ela é do final do século XIX e foi construída, ora vejam vocês, né, pela ostentosa burguesia local que queria unir os balneários existentes às margens do rio, né? Tempo, dinheiro sobrando, né, fazem essas coisas. E hoje ela leva, né, trabalhadores, turistas, né, enfim, acaba sendo um ponto de interesse, uma curiosidade, né? Vamos imaginar, século XIX, né, uma ponte como essa, realmente é muito interessante. Vamos entrar e ver como que é viajar, essa viagem curtinha de um lado ao outro.
Estamos em frente ao estádio São Mamés. Parece que teve aqui um jogo do Atlético Bilbao. Só conseguimos compreender o significado desse jogo de futebol ao final daquele dia. Até lá, muita euforia nas ruas, clima de final de Copa do Mundo na cidade. Aquém do futebol, há forte vínculo dos torcedores com os clubes locais. Eles funcionam como uma espécie de encarnação da identidade basca, ou seja, o futebol é muitíssimo politizado. Quem está na altura dos seus 40, 50 anos pode se lembrar especialmente do País Basco nos noticiários mais sangrentos da década de 1980, né? A Espanha é uma espécie de costura de retalhos. E um desses retalhos, essa mesma região aqui que estamos, há muito tempo pressionava Madrid por mais autonomia e liberdade. Naquela época, essa pressão armada, né, era conhecida pela sigla ETA, que quer dizer algo como Pátria Basca e Liberdade. Criado no início dos anos 1970, o ETA passou a lutar para que essa região se tornasse um Estado independente. Ele operou com relativa força até 1986, quando desaparece sem uma declaração formal. Em parte, o movimento foi arrefecendo pela prisão de seus líderes e também pela crescente descrença na luta armada como a sua principal estratégia. Daí em diante, a região e a própria Espanha construíram outro caminho, que trouxe mais democracia e prosperidade. Mas não nos enganemos, as vias e os diálogos ainda não são de todo abertos.